A paz do Senhor, meu nome é irmão Marcelo e eu estou aqui para interagir com vocês. A princípio, feliz Dia dos Pais, apesar dessa comemoração ser uma comemoração humana, o calor humano e o carinho que eu tenho com vocês é muito grande. A minha luta, gente, não é contra a carne nem o sangue. A minha luta é para acabar com as nossas diferenças. Prestem bem atenção. Como o mundo funciona? Quais são as relações da paixão de Cristo e a paixão dos homens? E o amor de Deus e o amor dos homens. São coisas completamente diferentes. Vamos focar numa situação. Primeiramente, Jesus Cristo veio como cordeiro para ser colocado no meio de coiotes e formar um novo rebanho, doutriná-los e prepará-los para o abatimento. Meu nome é irmão Marcelo e eu estou aqui para fazer a compreensão genealógica da nossa genealogia espiritual e material. Busquemos que a realidade de Cristo era cristalizar a sociedade para o valor cívico, moral, mas espiritual. Sem que criasse a radicalização, seja ela de direita e esquerda, porque nessa época nem existia diferença de um lado para o outro. Eram disputas tribais, disputas por posições, mas não havia os eleitos. Até porque o clero romano, os seus cônsules, disputavam a realeza e o poder do absolutismo que surgiu com o fim do Império Romano. Então, falando dessa realidade que nós vivemos, Jesus Cristo, ele se ofereceu em alto sacrifício, porque ele era o cordeiro com sangue puro, porque nunca se contaminou. Sabemos que o sangue é uma configuração do seu gênero, da sua força, da sua mentalidade e sua capacidade de interagir com todas as pessoas, sendo elas más, cruéis, violentas, assassinos, prostitutos, lésbicas, tudo que você possa imaginar. Jesus, ele amava a todos, menos o pecado. E por aí, ele nos ensinou a fazer a mesma coisa. Ame o seu próximo. Mas que amor é esse? Será um amor subjetivo? Será um amor conjugal? Obviamente que não. O amor de Cristo era aquele amor subjetivo. O amor em relação ao ser humano. O amor àquela alma que ele queria resgatar. Ele veio como cordeiro para isso. E no livro do rolo de Isaías foi entregue o Filho do Homem para que fosse ele feito em carne, concebido espiritualmente, por uma mulher mansa, uma mulher sábia, e veio ali o Rei dos Judeus, o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. Posteriormente, Jesus Cristo começou a divulgar-se, a se propagar no meio dos judeus, no meio dos escribas, dos sacerdotes, como um homem totalmente literário, capaz de evidenciar a sua sabedoria e sua capacidade de raciocínio lógico. Jesus Cristo criou essa realidade entre nós. E ele busca isso dentro de nós. Porque até hoje o seu Espírito Santo, que nos mexe com gemidos inexprimíveis, comovem como se fosse um grande vulcão. Tem hora que você se sente até fraco. Mas através das orações e clamações, o Espírito de Deus se mostra que ele ainda está contigo,
Quantas vezes, meu companheiro, minha companheira, cidadãos brasileiros, se sentimos sozinhos, se sentimos angustiados, porque apesar das bênçãos materiais que não trazem a felicidade, tais aqueles que são felizes sem ter nada. Tem pessoas que não têm aonde nem se inclinar a sua cabeça, mas eles vivem felizes. Será por quê? Porque Jesus era um desses. Ele não tinha nem aonde se inclinar a sua cabeça. Então, operando aquelas milagres, aquelas curas, os escribas começaram a odiá-lo, a invejá-lo e a dizer: quem é este homem que faz esses milagres? Posteriormente diziam: ele cura em nome do diabo. E muitas vezes nós nos encontramos em certas situações em que confundimos a imagem de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, com esses líderes religiosos que politicamente politizam o narcisfascismo, a ideia do clero romano e a posição de César. César é o exemplo do fascismo romano. Até porque só depois de centenas e centenas de anos é que Benito Mussolini conseguiria consolidar isso na Itália, unindo não só o Vaticano a ele mesmo, mas unindo toda a Itália e se aliando ao dos maiores terroristas que teve o maior apoio das empresas interamericanas e bancos interamericanos, que se chamava Adolf Hitler, que também arrastou muitos protestantes, cegados pelo ódio, cegados pela luxúria e as vantagens políticas. Muitos foram enganados, assim como este tempo. Vivemos um tempo em que a sociedade burocrata e a sociedade juvenil, que ainda são atraídas por esses líderes carismáticos, grandes oradores que têm a capacidade de influenciar as massas e trazer para elas a realidade, dizendo: estão querendo acabar com o nosso país, estão prostituindo nossos filhos, que a esquerda quer destruir nossos filhos, que são os comunistas. E essa ilusão, a alusão de um contexto tão indiferente à realidade, porque o comunismo nunca foi a favor de religião, nem de casamento do mesmo sexo, nem de igualdade social, porém uma unidade única, que não foi bem feita assim. Pois a ideia de Vladimir Lenin, o grande carismático, sobre as ideias de Yuri Loroprovik, aquele pintor idealista, o próprio fundador, filósofo, que formou a ideia do comunismo, pegando a inspiração de Karl Marx, que foi formada na melhor escola da Universidade de Londres, aonde nasceu o marxismo e aonde se aflorou várias ideias. Porém, em 1917, na Revolução Bolchevique, não havia nenhuma literatura traduzida para o russo. E as ideias comunistas são ideias legítimas da União Soviética. Vladimir Lenin era um estadista. Já Stalin, um georgiano, e com ideias ainda mais perversas, mataram milhões de homossexuais, milhões de religiosos purgados, porque aqueles que não aceitassem a sua ideia seria morto. Aquele que adorasse qualquer Deus seria morto. E quantos naquela época morreram por causa desse Jesus verdadeiro? E você, meu querido? Você está preparado para mudanças? Porque o Brasil pode passar por mudanças.
E essas mudanças estão bem perto do que você pensa. Em que você não deverá negar o nome de Jesus. Que você nem será um negacionista. Porque o que está acontecendo hoje com essas religiões que se intitulam representantes de Deus na terra, como a igreja do seu Silas Malafaia, do Bispo Macedo, do Valdomiro, R.R. Soares e as outras religiões se uniram para instalar um nazifascismo religioso, odioso, que odeia homossexuais, que odeia qualquer outra religião, seja ela qual for, e que quer impor as suas ideias através de um governo radical, impedindo que o Brasil construa um país onde as liberdades, os arsenais da democracia, que foram um fermento total dessa situação. O Brasil, no golpe de 64, nada foi para abafar essas ideias de liberdade. Nada a ver com o comunismo, até porque o próprio Nikita Khrushchev já tinha feito uma aliança com Kennedy. E essas situações e secções sociais que hoje nós vemos, elas não têm uma terra firme. É como se fossem vozes vindo do além, vozes perigosas, pois a religião, ela está fazendo a mesma coisa que incorporou um governo mais assassino, mais perseguidor, que foi o nazismo. O nazismo, ele nasceu disso aí. Ele nasceu da ideia ultranacionalista, apoiada pela extrema-direita do pai de Kennedy, e assim como empresas, a própria General Electric e outras empresas que se relacionaram com isso. E hoje, nós estamos vendo esses movimentos crescerem. Nós estamos vendo os seus soldados sendo colocados de propósito no Senado, assim como Augusto Aras, assim também no Judiciário. Pessoas sendo colocadas para implantar um sistema ultraditatorial fascista, perseguidor de religião, perseguidor de todas as formas. Mas a quem vocês estão seguindo? Que vozes são essas? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava na terra, ele disse para os seus discípulos, ele disse para o seu povo, que alimentava lá no monte, aos cercando, estão com fome o povo. E ele multiplicou os pães e os peixes. Não havia mais nada para alimentar aquele povo, e houve a multiplicação. Jesus veio para multiplicar. Jesus, ele veio para nos unir. Mas também Jesus veio para aplicar a palavra. Porque a palavra, ela é a espada de dois gumes, que ela corta dos dois lados. Porém, o seu Silas Malafaia, um dos maiores oradores do século 20 e 21, ele vem focando uma irrealidade de uma espada que só corta para um lado. Uma espada que persegue. Uma espada que quer impedir que todas as pessoas possam ter suas religiões, que as pessoas tenham o direito de escolha. Até porque os ataques às urnas eletrônicas, que já foi provado no mundo inteiro, inclusive por sistemas de alta segurança dos Estados Unidos, da Inglaterra, o mundo inteiro, especialistas que dizem que as urnas são 99% seguras e que já estão sendo aplicadas em vários lugares, principalmente em algumas cidades dos Estados Unidos, no Canadá, em países
da Europa, assim como a Suíça, Suécia, Holanda, Dinamarca, muitos países adotando esse sistema. E é de exclusividade brasileira. Parabéns aos cientistas e aos jovens dedicados a fazerem a seriedade. Porém, estão querendo tirar o seu direito ao voto. E estão querendo usar as Forças Armadas, que por sua vez, a grande maioria são de pessoas honestas e capazes, assim como os policiais federais, civis e militares, que são formados pela maioria de pessoas decentes. E não são todos que pensam assim. É uma minoria que ganha vantagens salariais, auxílios milionários, tirado dos cofres públicos para alimentar a máquina fascista instalada no Brasil. Meus amigos, meus companheiros, Jesus foi tentado nos Montes das Oliveiras. Mas Jesus também foi tentado pelos escribas, até mesmo por Barrabás, a se unirem numa revolução que iria libertar Israel contra o domínio romano. E muitas das vezes interrogavam Jesus a respeito dos impostos, e ele disse: dê de César o que é de César, dê de Deus o que é de Deus. E em resposta a tudo isso, Jesus disse: em vez de você odiar o outro lado, que era os romanos, ame-os. Mas como podemos amar os romanos? Se eles tributam, se eles tiram o que é nosso, como podemos amá-los? Meus amigos, Jesus também disse em várias partes da Bíblia que é fácil a gente amar aquele que nos ama, mas difícil é amar aquele que nos odeia. Essa é uma realidade em que a religião hoje não prega. Porque o que se prega dentro das sinagogas é extermínio da esquerda. Eu não sou esquerdista, eu não sou lulista, eu já trabalhei até com PDT, mas eu não sou pedetista, eu não tenho lados, apesar que o PDT, mas não quero falar sobre isso. Então, meus amigos, devemos agora raciocinar uma coisa: quais são os dirigentes que vocês escolhem? O Brasil, que foi um país que passou por um sistema radical, hoje corre o risco de ficar numa esfera isolado economicamente. E nós já estamos isolados. O Brasil, até o final de dezembro, ou a chegada de dezembro, poderá sofrer uma das maiores infrações já vistas que nem na época da ditadura militar se sonhava ter. O Brasil tem uma dívida de precatórios, orçamentária, uma dívida pública que muitos não imaginam. E você que todos os dias acorda de manhã e agradece ao Senhor e vai trabalhar, pense no futuro dos seus filhos. Pense muito bem. Ou você vai escolher o sistema radical criado pelas igrejas evangélicas, ou você vai escolher Jesus Cristo. Porque essas igrejas evangélicas, os seus apóstolos, escribas e seus sacerdotes são os mesmos que levantaram o templo de Salomão, onde gastaram bilhões com o dinheiro do sacrifício do povo, que foi deveras enganado. E agora querem te enganar mais uma vez. Querem te convencer que vão te libertar do mal. Mas que mal é esse? Se Jesus já fez o maior sacrifício por todos. Porque ele foi entregue na cruz do Calvário para ser ali crucificado por amor a nós. Nos purificou com seu sangue carmesim. Um sangue maravilhoso, santo. Recebeu sobre o seu corpo o pecado de todas as gerações que surgiriam sobre a terra. E a cravou na cruz.
e ressuscitou e vive para sempre. Quem você escolhe? O reino? O reino imaculado de Jesus? Ou você escolhe um tempo passageiro como esse? Qual Deus você está à procura? Qual é a resposta? A paixão de Cristo? O amor do nosso Senhor Jesus Cristo? Ou a paixão dos homens? E o eros, o amor do eros entre o homem e a mulher conjugal? Há um secretismo na religião que mistura ideologia e filosofias criada por homens que confrontam a verdade daquilo que Jesus nos ensinou. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porém, buscai as coisas materiais. Porque a igreja tem pregado: quem quer o seu carro? Quem quer seu iate? Quem quer o seu tesouro aqui na terra? Venha e dê o seu tudo, que Deus te dará 10 vezes mais. Mas que sermão é esse? Será que esse sermão vem de Jesus Cristo? Ou será que esse sermão vem de homens obstinados, homens a serviço de Satanás aqui na terra? Porque muitas pessoas têm medo de, desculpe, não estou atacando, mas tem medo de pombagira, tranca-rua, Zé Perneta, Zé Chuleta, Zé Penetra, Zé Careca, a Cuca. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega, vem dali, vem de cá. Cuidado com o Saci. Todas essas histórias e contos, fábulas, e as pessoas utilizam isso como ferramenta para colocar a culpa no diabo, enquanto você deveria entender que o sofrimento de Jó ninguém podia explicar. Sabe por quê? Porque foi da parte de Deus. Porque quando o adversário da nossa alma tinha acesso a Deus, ele chegou diante de Deus e disse: ele só lhe adora porque o Senhor enche ele de bens. Então, Deus Todo-Poderoso já sabia das intenções de Satanás, mas conhecia Jó profundamente e sabia que ele não desviaria. Assim como a sua mulher, louca mulher, disse: largue-se Deus, amaldiçoe-o. Mas Deus já sabia que Jó seria tentado pelos seus amigos, seus amigos iriam interrogá-lo e iriam questioná-lo. Deus não se agradou disso. E por fim Jó recebeu, não porque Deus negocia a bênção. Essa é a grande questão. Deus não negocia a bênção. Porque dizem nas igrejas que o diabo é pobre. Então Jesus era o diabão, Pedro era o diabo, e tantos outros homens, até o apóstolo Paulo, que vendeu tudo que tinha e para sobreviver fazia cadeiras e cestas de palha, e até diziam que fazia mesas de palha, e vivia do evangelho, doou tudo. Assim como aquele jovem rico, ele praticava toda a lei. E ele perguntou então para Jesus: mas eu pratico tudo, mas sinto que algo me falta. E Jesus, já conhecendo o coração daquele homem, assim como o seu coração. Jesus conhece o seu coração. Jesus sabe quem é você, meu amigo, que está me ouvindo. Jesus lhe conhece. Você que não conhece a Jesus, porque se conhecesse a Jesus, você aceitaria essa palavra que eu estou lhe transmitindo agora. Meu nome é irmão Marcelo e eu estou aqui
para falar como porta-voz de Deus na sua vida. Se você abrir a sua porta, esta palavra entrará para dentro do teu coração. E se a terra for boa, ela dará o fruto para que te faça o mesmo. Anuncie tu o reino. Porque quem anuncia essa terra, já terás o vosso galardão. Como diz lá em Mateus 6. Guardai de fazer as vossas esmolas diante dos homens, assim como fazem os hipócritas. Porque quando deres com uma mão, não deixes que a outra veja. E não é assim que essas igrejas fazem. Elas ofertam, quem oferta mais, quem dá mais. E a princípio, Jesus Cristo, sabendo que Jó era fiel, deu para ele, porque ele mesmo autorizou. O diabo não tem poder sobre sua alma. O diabo não tem poder sobre a sua vida. Todos nós podemos ficar doentes. Todos nós podemos ter problemas conjugais. Todos nós podemos ter problemas financeiros. E a primeira coisa que vem na mente da pessoa, que o culpado é o Zé Perneta, é o Zé Chureta, é a cuca, cuidado com a cuca que vem. E não é nada disso. Muitas das vezes Deus está te provando. E muitas vezes também você tem que vencer o obstáculo, porque nós seres humanos vencemos o obstáculo. Quantos obstáculos você já venceu na sua vida? Talvez uma obesidade, talvez um câncer, ou uma diabetes, um conflito social, um filho viciado, ou um filho tarado. Quantas coisas podem acontecer? Um acidente que possa acontecer numa rodovia, na estrada, um problema no emprego, não importa. Nunca dê e nunca atribui isso ao diabo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando Jesus tirou da chave do inferno, ele ali exterminou. E vou lhe falar mais uma coisa. Ele tem a chave da vida, que é a chave do céu. Quem pode tirar a salvação de você? Ninguém. Uma vez salvo e salvo para sempre. Mas aí tem alguns que utilizam isso para continuarem vivendo na sujeira. Não, meu irmão, você pode estar em pecado, que não há problema nenhum para a tua vida. Continue vivendo no pecado, porque Deus te salvou. Não é assim. Porque aquela mulher que estava ali para ser apedrejada, Jesus disse para ela: eu te perdoo de todos os pecados. Vá e não peques mais. Mas existe uma coisa: ninguém pode obrigar a ninguém a ser da sua religião. Se lá Malafaia quer que todos sejam igual à religião dele. Se não for, ele esculacha, ele te escracha. A religião, ela quer o poder, não porque ela está se preocupando com a sua salvação. Ela quer uma doutrinação na marra, na força. Mas também eles querem poder. A intenção desses homens é chegar ao poder e mostrar que eles são poderosos aqui na terra. Malafaia quer se sentir um rei, um Davi. Por isso que ele está tão empenhado em ataques, em xingamentos, em fake news, porque ele quer chegar ao topo. Esse é o grande problema. De você que ainda não analisou que há uma diferença entre o homem de Deus e o falso profeta. O falso profeta profere coisas contra outras pessoas, mas o verdadeiro profeta não.
O verdadeiro profeta de Deus não falha. O verdadeiro profeta de Deus, ele é fiel a Jesus e ele sabe de onde vem a voz. Se a voz vem do céu ou se a voz vem do seu próprio ego, da sua própria emoção. Muitos de nós somos levados por emoções e somos enganados porque a Bíblia diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. Quantos escolhidos foram enganados e agora se despertaram e estão começando a colocar vídeos na internet, mas eu já venho falando isso desde 2018, porque o Senhor me revelou que este homem que está aí, Jair Bolsonaro, o presidente da nossa república, suas vestes ele estava seminu diante da nação. E seminu, Deus não coloca ninguém seminu. Até porque Deus não coloca ninguém no governo humano. Mas acabou. Acabou porque todos eles falharam. E a explicação óbvia para isso é de nós entendermos que Jesus diz que nós não devemos lutar nem pela carne nem pelo sangue. Porque a nossa luta é uma luta espiritual. E que luta espiritual é essa? Será uma oração para derrotar os gigantes? Uma oração para derrubar Golias? Uma oração para derrubar o seu vizinho? Não, meus irmãos. É a luta contra a tua própria carne. Você tem que negar essa raiva que você tem à esquerda. Você tem que negar essa raiva que você tem ao centro. E você tem que entender que todos nós somos iguais. Mesmo que a cor seja diferente, no final, todos nós falamos o mesmo idioma. Porém, os raciocínios são diferentes. E aí vem o ponto. E o ponto vital de todas essas situações, ela é a visão que você tem sobre Cristo. Por isso que a Bíblia diz: acautelai-vos, porque virão como mansos, mas serão lobos entre as ovelhas. Jesus Cristo, triunfante no céu, espera que também seu triunfo seja seu, porque nós seremos vencedores. Mas que vitória é essa, meu irmão? É vencer a si mesmo. Porque enquanto estivermos na terra, tem de bom ânimo, porque tereis tribulações. E é daí para pior. Não pense você que este governo veio para resolver seus problemas. Muito pelo contrário, ele veio para implantar um sistema de radicalização que perseguirá. E que Deus possa abençoar cada um de nós. E que esta palavra perpetue. Não em nome de Aristóteles, não em nome de nenhum filósofo, mas em nome de um único filósofo e o último sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pense. Porque o amor de Deus e a paixão de Cristo é pelas almas que se perecem. Quantas almas estão se perecendo? Vocês que fizeram marcha para Jesus, já pensaram? Vocês já meditaram quantas almas estão se perdendo enquanto vocês estão se reunindo para 7 de setembro? Fazerem um ato contra a democracia, um ato contra o sistema eleitoral democrático e das instituições que foram instituídas por Deus. E ainda digo uma coisa para vocês. Vocês sabem das consequências dos seus atos? Porque todo ato tem uma consequência. E não queira você usar o Velho Testamento para justificar a espada, as armas. Porque as bibliotecas estão sendo fechadas, as universidades estão sendo fechadas e no lugar estão entrando clubes de tiros. Aí eu digo para você, a quem você procura?
Qual é o seu Deus? É o Deus das armas? É o Deus da espada de Davi? Ou é Jesus Cristo, Salvador, que fez o maior sacrifício e anunciou aos 12 e que se multiplicassem sobre toda a terra, anunciando o reino de Deus? Marcos 16:16. Que Deus abençoe e que o Dia dos Pais seja um dia de felicidade para cada um de vós. Que Deus vos abençoe da graça, da paz e da força. Dê um like aí no meu vídeo. Acompanhe para que isso seja. Compartilhe meus vídeos. Porque só através da nossa união e fé em Cristo é que nós poderemos ser mais justo com aqueles que são diferentes de nós. Você, meu amigo espírita, você, meu amigo católico, você, meu amigo ubandista, não importa de que religião você seja, não importa qual seja a sua ideologia, se você é Flamengo, é VAR, não me importa. Todos nós, no final, teremos que prestar a nossa conta. E eu entrego isso a você, essa carta aberta, porque unidos às nossas mãos, Jesus Cristo nos acolherá um dia. Um beijão, um abraço do irmão Marcelo, em nome de Jesus. Amém.